E então, como fazer conversação desde o conforto de sua casa? Assista este vídeo até o final e você saberá como praticar e obter fluência na língua espanhola através do conforto da sua casa ou do seu trabalho e fazendo isto da forma certa. Mas antes, vejamos os motivos pelos quais uma pessoa como você procuraria um curso de conversação online. Primeiro, você estuda e sabe gramática, mas não sabe usá-la na hora de falar espanhol. Segundo, você escreve bem ou razoavelmente bem. Terceiro, entende as pessoas quando elas falam espanhol. Quarto, você estuda ou estudou espanhol em grupo de 6, 10 ou mais pessoas. Quinto, você se queixa de que quando vai falar se trava e não sai nada. E sexto, você diz: quando eu vou falar, fico procurando as palavras e falo de um jeito que dá uma canseira e fico com cara de bobo. Mas não é só você que tem esse problema. Você não está sozinho nisto. Mais de 90% dos estudantes que fazem espanhol sentem este mesmo problema. Tudo porque as escolas de línguas, os professores e os métodos que estes usam se preocupam num primeiro e único momento em ensinar a estrutura, o qual é necessário, é verdade, é necessário saber a estrutura, mas isso não é tudo. Ou seja, as escolas e os professores te fornecem a arma, mas não te ensinam a usá-la. Meu nome é Jorge Girão, sou psicólogo e professor de espanhol desde os tempos em que se ensinava utilizando fotocópias ou utilizando o mimeógrafo para preparar o material de aula. Não havia material, não existia material didático disponível para poder ensinar a língua espanhola. Isto me leva a ter uma experiência de mais de 30 anos. Eu sou também o criador do canal Espanhol Fácil no YouTube. Nele, a proposta é o ensino de conteúdos gramaticais. E se você não o conhece, convido você a que faça uma visita e assista todas as séries de videoaulas publicadas. Além disto, publico conteúdos no blog cursosespanolfacil.com. E em parte, lógico que esta longa experiência me faz afirmar que quem está aprendendo ou aprendeu espanhol desta maneira, que as escolas e que muitos professores ensinam, não vai destravar e vai continuar se sentindo com cara de bobo na hora de falar espanhol. E como você pode resolver isto? É possível obter fluência de espanhol, claro, ou você se conforma em ter investido tempo e dinheiro e morir em el intento. Os especialistas em idiomas concordam em que para obter fluência é necessário praticar. A fluência se conquista praticando, falando ou tendo um bom orientador ou instrutor que corrija as suas dificuldades pontuais, que corrija os seus vícios de dicção ou, no caso do espanhol, que corrija o portunhol típico da hora que vai se falar. Nas minhas aulas de conversação através do Skype, eu dou destaque aos seguintes fundamentos. 1. A pronúncia. Corrigir a pronúncia do R, por exemplo, ou de outro fonema que possa dificultar a comunicação, ou etc. Como a estrutura linguística já não é o foco principal da aula ou da orientação, eu posso me concentrar nestes fundamentos, entre os quais o segundo é eliminar o portunhol. A influência que a proximidade do português tem quando se está falando espanhol. Tirar essas coisas como muito pouco, quando deveria se dizer muito pouco. Uma grande dificuldade que o brasileiro tem de diferenciar muito e muito. Vou trabalhar, em vez de dizer vou a trabalhar, pois esse elemento é muito presente na língua espanhola, a preposição a junto com o verbo ir. Estou com hambre, em vez de dizer tenho hambre, pois em espanhol estou com é estar na companhia de alguém
e não com um sentimento ou com uma sensação física. Vou de carro, em vez de dizer vou em carro, em coche, em auto, pois é assim que se usam essas preposições. Ou então coisas como lavo mi cara, em vez de dizer corretamente me lavo la cara, já que os pronomes oblíquos, me, te, le, são muito usados em espanhol. E outras coisas mais. Ou seja, as pessoas utilizam palavras espanholas como mucho, pouco, voy, trabalhar, estou com hambre, ou carro, que são palavras do idioma espanhol, mas em muitos casos são ditas no estilo e com a estrutura portuguesa. Usar situações do cotidiano do aprendiz para que ele traga o idioma espanhol até seu contexto e não mantê-lo em realidades que não são suas, como se faz no ensino tradicional. Isto é, você pratica usando a sua realidade cultural, social, familiar, etc., unindo esses elementos à língua espanhola. Aproveitar a exclusividade da aula, pois o aluno está sozinho, podendo me dedicar a ele o tempo todo e deixá-lo que fale e pratique à vontade. E por último, oferecer-lhe elementos gráficos, auditivos e visuais para motivar cada um dos temas que o aluno quer e precisa dominar, e assim facilitar a prática do vocabulário. E como você pode fazer isto? Pois no curso de conversação online, basta que ambos tenhamos instalados o programa do Skype ou de uma página do Facebook, configuremos muito bem o nosso sinal de áudio e vídeo, estabelecemos contato no dia e hora estabelecidos anteriormente e numa aula de 1h30 semanal a partir do conforto de sua casa ou do seu ambiente de trabalho, você poderá ter as orientações para acabar com essa chateação de se travar na hora de conversar em espanhol ou tornar-se um simples expert em gramática. Escute bem, basta 1h30 de aula semanal para que num curto período de tempo você fique satisfeito com a sua fluência do espanhol que você não pode praticar na escola de línguas, ok? Ao fazermos o nosso contato, iniciamos assim. Estamos com o nosso Skype conectados, ligados, um de nós faz a chamada, após responder a chamada, que tem este sonzinho assim, a aula começa. Os encontros ou aulas obedecem uma sequência pré-estabelecida de temas que vai desde fazer a identificação pessoal, falar de dados pessoais, passando por assuntos como o trabalho, a família, o âmbito social, a descrição física, a descrição do bairro, a descrição da cidade, falar até chegar a falar de temas específicos ou gerais da vida atual. Para isso, usam-se recursos escritos que o aluno recebe através de PDF, como por exemplo este em que o aluno vai falar de diversas atividades que ele tem durante o dia, em diversos momentos do seu dia, durante a semana. Com isso, ele pratica horários, ele pratica o vocabulário dos dias da semana, ele pratica as partes do dia e ele pratica verbos, falando de uma maneira muito agradável e fluente, pois está falando do seu cotidiano. Ou então, ele compartilha a página, a tela do computador com o seu orientador e através de uma sequência de imagens, ele recebe estímulos para vir ir conversando sobre muitas coisas. Ou então, ou ele recebe um link que ele vai utilizar o Google Drive e vai poder ouvir áudios como este. Pues yo tengo una vida muy ajetreada, un tremendo follón. Despierto a eso de las 6:30 o 7, me quedo unos minutos en la cama antes de levantarme. Entre las 7 y las 7:30 me ducho, desayuno y me visto. A veces, cuando tengo tiempo, ya que tengo que empezar a trabajar un poquito más tarde, veo el telediario antes de salir de casa. Pero ni siempre.
no qual ele poderá repetir com a sua própria realidade e falar do mesmo tema que se lhe é apresentado de maneira auditiva. Esses são recursos que se utilizam na aula de conversação. Ele pode ouvir esse material na aula ou pode ouvi-lo em casa e na aula seguinte falar sobre o mesmo tema que ele ouviu, ok? Cada intervenção do aluno provoca a ação e a orientação para corrigi-lo e para orientar os exercícios que ele pode fazer em casa. Conheça alguns dos alunos que fazem conversação comigo e ouça o que eles têm a dizer a respeito da sua experiência. Meu nome é Kátia Brenner, sou médica radiologista e vivo em Goiânia, Goiás. Estudo espanhol com Jorge Girón e tenho uma aula de conversação por semana. Como falo inglês, elegi a língua espanhola para poder viajar sem maiores problemas de comunicação, já que amo os países latino-americanos e também a Espanha. Creio que falar portunhol não seja louvável, já que tenho a oportunidade de estudar com um excelente professor que tem conhecimento, didática e um carisma incríveis. Amo demais. Moro na região de Campinas e faço curso de conversação. Estudo espanhol porque gosto da sonoridade do idioma, além de achá-lo útil. Conheci o professor Jorge através do seu canal no YouTube. É um excelente professor com muita experiência, que dá aulas bem estruturadas e dinâmicas e sabe identificar as dificuldades específicas dos brasileiros com a língua espanhola. Quanto ao Skype, é uma ótima ferramenta de ensino. Possibilita a experiência de uma sala de aula, só que virtual, com acesso a materiais, etc., mas com a economia de tempo que eu levaria para deslocar-me até uma escola. Meu nome é Marcos Teixeira, vivo em São Paulo e estou trabalhando em Belo Horizonte. Sou consultor comercial e precisei dos serviços do professor Jorge para melhorar o meu nível de conversação no idioma espanhol, pois realizarei em janeiro viagens a trabalho pelo Cone Sul. Utilizei o sistema de Skype pela praticidade durante as viagens e fiquei muito feliz com o resultado e agradeço imensamente a disponibilidade e o profissionalismo com que fui tratado pelo professor Jorge. Eu realmente recomendo os seus serviços. Suas aulas são muito práticas e muito interessantes. As aulas do professor Jorge são muito bem organizadas e planejadas. Ele, além de ter o conhecimento do idioma, tem o conhecimento da cultura, que é essencial para o entendimento de como funciona um idioma. Mesmo residindo nos Estados Unidos, tenho todo o benefício das aulas do professor pelo Skype, e-mail e YouTube. Meu nome é Roseli, sou estudante do professor Jorge há 3 meses e tenho muita satisfação de dizer que o meu progresso no idioma espanhol está indo bem. Então, isto com certeza é importante para você que ainda estuda e quer dar uma incrementada em sua capacidade de conversar. Ou para você que estudou há algum tempo e sente que está perdendo o domínio do que fazia razoavelmente bem, depois de ter aprendido e deixado de ter o contato com o idioma. Ou você que precisa ter fluência em espanhol por causa do seu trabalho ou de suas viagens e o que você sabe agora não é suficiente para lhe dar confiança. Ou você que simplesmente procurou onde e como fazer isto e conciliar o útil de falar bem e o agradável de não ter que enfrentar o trânsito e locomover-se até um local bem distante. Ou, inclusive, você que mora numa região onde as aulas presenciais são inalcançáveis ou inexistentes. Vá agora até a nossa página de contatos, envie uma mensagem dizendo: quero fazer conversação com você. Solicita todas as informações necessárias para você começar agora e marcar 1h30 semanal e poder acabar com a sua dificuldade de ter fluência em espanhol, ok? E depois de uma série de aulas, logicamente você vai ficar com uma carinha parecida com esta ou esta outra carinha de felicidade.
Vamos, espero você lá na página de contatos e depois espero você aqui no Skype para podermos ter as nossas aulas semanais. Um forte abraço!